Sexo e Destino, de André Luiz, segunda parte, capítulo 2. Oprimido, mas sereno, Félix se aproximou de Moreira, administrou-lhe energias de refazimento e, após levantá-lo, despediu-se, afirmando que voltaria. Que não me inquietasse, falou bondoso. Estaríamos juntos, enviaria cooperadores, tomaria providências. Respondi sossegando-o. Me afeiçoei àquela menina, que afinal era nossa filha em espírito. Não a deixaria na dura fase da desencarnação. Enquanto isso, Cláudio se afastou, buscando o especialista. Moreira, que me observava desde a chegada, agora me olhava com simpatia, que me empenhava em conservar. Em dado momento, me interpelou, amaciou o tom de voz e disse me reconhecer. Queixou-se. Viu diversos irmãos desencarnados se aproximando da porta e acenando com asco. Apontavam Marita com desprezo, referiam-se às figurações despudoradas, traçavam gestos no ar, sugerindo quadros obscenos, e um deles chegou ao desplante de abordá-lo, perguntando quem era aquela mulher que transpirava carniça. Tratei de consolá-lo. Aquilo passaria. Esperávamos companheiros abastecidos com os recursos necessários, a fim de que isolássemos o recinto. Satisfazendo suas perguntas, esclareci que, sem querer, assistia ao desastre e me condoí daquela moça sozinha, jogada no asfalto. Quis saber detalhes, mas temendo embaraços, prometi que logo que aparecesse a oportunidade, colheria informações seguras para nós. Tentando harmonizá-lo com as exigências do serviço que nos defrontava, pedi permissão para cooperar. Ficaria contente se ele aceitasse o meu auxílio ali, ao pé daquela jovem que a provação humilhava. Colhi algumas experiências em hospitais e poderia ser útil. Moreira se comoveu e aprovou a ideia. Sim, esclareceu, devotava-se a ela com ardente afeição e reconhecia o meu desinteresse em servi-la. Contaria comigo, se referiu a compensações. Conhecia meios de me auxiliar, me defenderia, seria companheiro fiel. Em seguida, examinou curiosamente o processo pelo qual a respiração de Marita era auxiliada e me pediu instruções. Queria me substituir e, com tanta diligência e humildade, se colocou no meu posto, que em breves minutos atendia à manutenção da jovem com segurança superior àquela que me esforçava em cultivar. Então, André estava se esforçando em transmitir energia a Marita, mas as suas energias eram mais fluídicas. E Moreira conseguiu fazer isso com mais facilidade, porque como ele era mais denso, ele estava mais próximo das energias da Terra, suas energias eram mais telúricas, né? Então eram mais absorvidas por Marita, eram absorvidas assim com mais facilidade. Procurei adestrá-lo. Obedeceu docilmente e guardou nos braços aquele corpo amarrotado que se transformou num fardo de dor, salpicado de fezes. O perseguidor da véspera, tocado no âmago, a abraçou com dignidade de um homem piedoso que socorre uma irmã, empregando-se no trabalho de instilar suas energias e reaquecer os seus pulmões com o próprio hálito. Sensibilizado, ao identificar sua transformação,
Concluí que nem sempre é o salva-vidas tecnicamente construído a peça que assegura a sobrevivência do náufrago, e sim um lenho agressivo que teimamos em desdenhar. Ou seja, né? Às vezes um pedaço de madeira boiando na água é mais útil num salvamento do que equipes preparadas para isso. Né? No caso Moreira, que até então era um algoz, um carrasco, ao se arrepender do que fez, tomou a postura de quem quer ajudar e fez mais pela menina do que o André, que além de ser médico era um espírito superior. Vamos lembrar que André se adensou para ser visto por Moreira, e Moreira já era denso, e que ela estava precisando era de energia densa para continuar na Terra. Então vemos aqui que a ajuda que Félix pediu para que ela ficasse mais um pouco, para se preparar melhor para o desencarne, não estava ajudando somente a ela, mas estava ajudando também os algozes. Era muito mais importante que ela perdoasse antes de desencarnar, mas também era importante o arrependimento deles, a conscientização de que existem outras formas de ser. Me retirei por instantes, a busca de Cláudio e o encontrei em compartimento próximo. Valia-se do intervalo em que era constrangido a esperar pelo médico para telefonar. A voz inconfundível de Dona Márcia vinha do outro lado. O esposo falava sobre traumatismo evidente. Ela, no entanto, não respondia fora da destreza mental que conhecíamos. Folgava em saber que a filha ainda estava viva, melhor encerrar o assunto. Se a medicina já estava em cena, desistia de aumentar as aflições que enchiam a sua casa. Nogueira passou do noticiário às súplicas. Seria conveniente que ela viesse amenizar a situação. Porém, a senhora mencionou compromissos inadiáveis. Estava de saída para aquisição de linhas destinadas à confecção de vários enfeites encomendados por Marina. Compreendia que a moça talvez não se recuperasse. Entretanto, inclinava-se a crer que tudo não passava de um episódio sem importância. Marita sempre foi exagerada, em questões de sensibilidade, gostava da ostentação de ridículo. Além disso, se estivesse tão mal quanto o marido supunha, ele, na condição de pai, se achava lealmente junto da filha, eximindo a ela, Dona Márcia, de sacrifícios maiores do que aquele que ela já sobrecarregava os seus ombros. Fez gracejo, mascarando de sarcasmo o desapontamento com que recolhia a informação de que a filha adotiva não estava morta, conduzindo todos os constrangimentos da família à estaca zero. Recordou ao esposo que o rio não era interior e que a doente algum se podia dar ao luxo de contar com mais de uma pessoa acalentando o leito numa capital que excedia o tamanho da Babilônia. Declarou-se cansada de bobagens e zangas entre jovens namorados e afirmou preferir tricotar a fazer adulação para uma filha que não era dela e que sempre timbrou em loucura e faniquito. Rematava aconselhando para que não se complicassem com despesas, que ele ouvisse os médicos e removesse a menina quanto antes para casa. Nogueira, desolado, insistiu, pintando o quadro em que se amargurava. Entretanto, a senhora encerrou a conversa, atirando-lhe uma frase que despedaçou as suas últimas esperanças. Bem, Cláudio, tudo isso é problema seu. Nogueira discou para a casa dos Torres. Marina ainda não tinha voltado.
Desacorçoado, chamou para a casa do chefe. Atendido, prestou sucinto relatório da apertura, indagando sobre a concessão de férias no banco. O diretor sossegou-o. Compreendia a emergência, também era pai. Não apenas despacharia favoravelmente a petição, mas também se colocava ao dispor dele para qualquer eventualidade, tornando o aposento onde Moreira velava. Entrou em conversa com o médico de plantão. O médico registrou sua inquietude e compadeceu-se. Afirmou que era cedo para um pronunciamento mais claro. Empreenderia exames, prescreveu transfusões de sangue e antibióticos, estudaria as reações. Mesmo assim, não dispensaria a consideração de um neurologista na hipótese de surgirem complicações em vista da pancada forte havida no crânio. Nogueira concordou e humilde solicitou permissão para instalar-se junto da filha. Não se queixaria dos preços, advogava para ela o melhor tratamento. O clínico prometeu cooperar, favorecer. Daí a instantes, Marita foi novamente transferida de quarto, onde Cláudio Moreira e eu passamos a intimidade mais ampla. Aqueles dois espíritos que se tornavam valentes por bagatela, agora se manifestavam diferentes, submissos. O esposo de Dona Márcia trazia os olhos marejados de pranto. Sua alma se partiu. A convicção de que a filha tentou o suicídio por culpa dele requeimava o seu coração como lâmina esfogueada que se enterrasse em seu peito. Escapou de tantos escândalos, se ocultou de tantas proezas impassíveis. Entretanto, aquele corpo abatido que a morte espreitava parecia encerrar o seu destino. Sentia-se arrasado a ponto de não importar nem mesmo a confissão de todos os delitos de sua existência em praça pública. Delitos que supunha para sempre esquecidos. Nos recônditos do tempo, surgiam agora sua lembrança exigindo reparação. Principalmente era Célia, a mãe de Marita, que ele próprio aniquilou, a peso de sarcasmo e ingratidão. Parecia alcançá-lo pelo túnel da consciência. A imagem daquela moça inexperiente da roça crescia por dentro. Lamentava-se, acusava, perguntava pela filha, pedindo-lhe contas. Nogueira se sentia às portas da loucura. Não fosse a resolução de recuperar a filha prostrada, usaria um revólver contra si mesmo. Seu suicídio pareceria como sendo a válvula de livramento. Adotá-lo-ia, raciocinava calado. Se Marita morresse, não desejava sobreviver. Cerraria os seus olhos e se destruiria sem compaixão. Ao passo que as reflexões amargas obscureciam a sua mente, Moreira se colava aos pulmões da triste menina, num espetáculo comovedor de paciência e dedicação. De minha parte, assinalava o seu devotamento sincero, os propósitos puros. O corpo injuriado não lhe inspirava repugnância. Enlaçava Marita com a veneração de quem se consagra a uma filha padecente, para quem todos os cuidados e todos os carinhos são sempre escassos. De quando em quando, passava uma das mãos no rosto para enxugar as lágrimas. Aquele espírito que eu conheci áspero e agreste, amava profundamente, porque é preciso amar alguém com extremada ternura, para sorver com alegria seu hálito fétido e acariciar sua pele manchada de excrementos, com um enlevo de quem preserva um tesouro imensamente querido ao coração. O silêncio era apenas cortado de vez em vez pelos movimentos da enfermeira que vinha fiscalizar o soro a descer do braço, gota a gota, ou aplicar injeções segundo os avisos médicos. O dia avançava, 3 da tarde. Calor.
Para Cláudio, as horas pareciam correntes que arrastava no cárcere do remorso. A noção de isolamento se agigantou no seu espírito. Voltou ao telefone e procurou por Marina. A filha atendeu. Conversaram. Cientificou-se do acidente por Dona Márcia. No entanto, esperava que a ocorrência desagradável não passasse de susto. Não lhe era possível comparecer no hospital. Dona Beatriz, que também passou a considerar por mãe, piorou muitíssimo. Aguardava-se o seu fim, a qualquer hora, que o pai a desculpasse. Entretanto, admitia que a irmã devia estar satisfeita ao saber-se assistida por ele. Impossível pedir mais. Nogueira regressou ao quarto esmagado pelo desânimo. Ninguém para migalha de apoio. Ninguém a estender o seu suplício moral, a entender o seu suplício moral. No entanto, às 5, alguém apareceu. Um velho que solicitou a recomendação de clínico prestimoso. A sós com Nogueira, apresentou-se. Era Salomão, o farmacêutico. Declarou-se amigo da moça acidentada. Estimava sua afabilidade de trato. Apreciava suas gentilezas. Vizinho da loja, partilhava com ela o café, quando obrigado ao lanche fora de casa. Surpreendeu-se com a notícia do atropelamento e deliberou visitá-la, mesmo porque acreditava tivesse sido um dos últimos amigos que Maritou viu na véspera. E diante da curiosidade e do reconhecimento do interlocutor, narrou quanto sabia, pormenor a pormenor. Evidente, concluiu que alguma desilusão escondida ditou o seu gesto desesperado. Recordava-se perfeitamente de haver notado o pranto que ela, em vão, buscava disfarçar. Teria ingerido os suporíferos que ele lhe deu. E, identificando o seu caráter inofensivo, certamente que se projetou sobre um automóvel em disparada. Cláudio ouviu chorando. Intimamente aceitou a hipótese. Sem dúvida, a filha não pôde sobreviver a um insulto que ele próprio se acusava. Aquele desconhecido confirmava as suas impressões. Refletiu no suplício moral da jovem humilhada antes de se lançar ao gesto infeliz. Sentiu-se o mais abominável dos homens, no arrependimento que flagelava todas as fibras da sua consciência, e agradeceu ao interlocutor, contendo soluços. Abraçou Salomão no impulso de louvável sinceridade e salientou que ele, o visitante gentil, era o verdadeiro e talvez o único amigo daquela criança que procurou a morte e que tudo faria para reaver. O farmacêutico apiedado arriscou um conselho. Confessou-se espírita e assinalou que os passes, sob a cobertura da oração, beneficiariam a menina prostrada. Ignorava quais os princípios religiosos da sua família. Entretanto, possuía um amigo, o senhor Agostinho, a quem poderiam recorrer. Confiava na prece, no amparo espiritual. Se Cláudio permitisse, iria buscá-lo. Nogueira aceitou com humildade. Afirmou-se sozinho. Não lhe seria lícito recusar o auxílio que lhe era oferecido com tanta espontaneidade. Apenas admitiu que se via na obrigação de rogar o consentimento das autoridades. O médico que atendeu ao seu chamado ouviu a petição. Homem experimentado em angústias humanas, fitou Marita, não só com a inteligência do técnico que observa um aparelho a caminho do desmonte para verificações finais,
mas também com o sentimento de um pai afetuoso, e afirmou que Cláudio dispunha do direito de prestar à filha a assistência religiosa que desejasse, e que, em se abstendo de ferir o regulamento da instituição, fora do quarto, ali estava como em sua própria casa. Ou seja, fora do quarto, ele não tinha nada, ele tinha ali fora, né, fora do quarto, ele tinha que manter as regras do hospital. Mas dentro do quarto, ele estaria livre para fazer o que achasse que deveria. Compadecido, ele mesmo favoreceria a vinda de Salomão com o espírita que indicasse. E às 8 da noite, o farmacêutico de Copacabana entrou com um amigo que carregava pequeno pacote que se encontrava um livro. Nogueira espantou-se. Aquele homem que o saudava fraternalmente e que era apresentado a ele por senhor Agostinho, frequentava o banco onde se alinhava entre os clientes mais respeitados. Conhecia sua posição de comerciante distinto, embora não desfrutasse de sua intimidade. Entretanto, se o recém-chegado o reconhecia, não dava qualquer mostra. Interessou-se delicadamente pela moça e inteirou-se de todos os pormenores do desastre com as atenções de quem escuta a própria família. Logo após, entre Cláudio e Salomão, orou emocionado. Suplicou a bênção do Cristo para a menina atropelada, como se expusesse diante de Jesus, invisível, uma filha profundamente cara, e em seguida ministrou-lhe passes de longo curso com o devotamento de quem lhe transferia as próprias forças. Cooperamos com ele sob o olhar penetrante de Moreira, que tudo anotava como que sequioso de aprender. A operação saturada de agentes reconstituintes do plano físico causou grande bem à moça, melhorando a sua condição geral. Os esfíncteres da micção relaxou mais intensamente, a respiração desoprimiu-se e conseguiu entrar em sono calmo. Cláudio solicitou a presença da enfermeira e, enquanto a serviçal modificava a rouparia, os três conversavam em saleta próxima, então informando de que Nogueira jamais teve contato com os princípios religiosos. Agostinho ofereceu-lhe um livro que trazia, um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo, e prometeu voltar na manhã seguinte. E assim André termina o capítulo. Vamos ver como continua, né? Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.